O STF retoma hoje a discussão sobre a regulação das redes sociais. Apesar de já ter a decisão de responsabilizar as plataformas aprovada pela maioria, a pauta é polêmica tanto entre parlamentares da oposição quanto entre as empresas que controlam essas redes. Fran, vamos começar falando sobre essa votação em si, né? O que a gente já tem? A gente já tem essa maioria formada a favor dessa regulamentação, mas vamos entender aí qual é o placar e quais são as perspectivas, né, desses votos, como estão esses votos. Pois como você disse, né, o Supremo retoma justamente esse julgamento hoje, que trata sobre a responsabilidade das redes sociais em conteúdos publicados por terceiros, né, e conteúdos que disseminam ódio, fake news. Esse julgamento ele trata especificamente sobre a possibilidade das plataformas terem que pagar danos morais, serem responsabilizados por não retirar postagens de pessoas. Só que atualmente, né, a gente tem o Código Civil, o Marco Civil da Internet, que seria uma espécie de constituição para tratar sobre redes sociais. Ele é de 2014 e desde então há muita polêmica sobre ele, né? Só que no Código Civil, no Marco Civil, está previsto ali justamente uma responsabilização das redes sociais em casos em que ela recebeu uma notificação judicial e não cumpriu com aquela determinação. Seja de retirar um conteúdo do ar, seja de remover um perfil. A gente viu muito embate sobre isso com a questão do X, né, nos últimos meses, entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Só que o que está em discussão é o seguinte, até mesmo das redes se responsabilizarem se receber uma notificação extraoficial, ou seja, da vítima ali, daquele post, do advogado da vítima, ou em casos de crimes mais graves, questões mais graves, agir de forma proativa, não esperar receber isso, mas sim agir ali para retirar, principalmente em casos virais, né? Então, até agora, 7 dos 11 ministros já votaram. São dois recursos, então tanto Luiz Fux e Dias Toffoli, que são relatores, né, eles se posicionaram de forma favorável a isso, também seguiram esse entendimento o presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso, o Gilmar Mendes, o Luiz Fux, o Alexandre de Moraes e também o Flávio Dino. Há divergências, no entanto, nesses votos. Divergências que eu falo sobre a tese em si. O único que divergiu e considera que o marco, claro, pode ser melhorado, mas que ele é constitucional, é o André Mendonça. Está previsto, esperado é que tanto os ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia deem seus votos ainda hoje. E só para a gente também fazer um parênteses, muito o que está em discussão hoje sobre esse Marco Civil são 2 recursos. Um desse recurso é ainda de 2017, um recurso do Facebook, porque a Justiça de São Paulo condenou a Meta, né, responsável pelo Facebook, a remover um perfil e pagar indenização por danos morais. E além disso também que fornecesse dados sobre que computador criou a conta. A empresa recorreu ao STF, isso em 2017, alegando que a decisão ameaça a liberdade de expressão e impõe também uma questão de censura prévia. Outro ponto, e esse é mais, digamos que mais particular ainda, porque ele diz respeito ainda do Orkut, porque lá em 2009, uma professora pediu a remoção da comunidade no Orkut, que chamava Eu Odeio a Aliandra. Então, isso ainda antes da gente ter o Marco Civil da Internet, né, que é de 2014. O Google, na época, ele negou o pedido e aí ele foi responsabilizado judicialmente. No recurso, a empresa defende que não podia excluir, né, esse conteúdo ofensivo sem ordem judicial, porque isso viola a liberdade de expressão. E aí, Dani, a gente pode, obviamente, passando por esses votos, né? Mas é importante a gente só citar que o que está em discussão é realmente alguns artigos, né, desse Marco Civil. De forma geral, os ministros concordam que as redes elas precisam ser responsabilizadas por danos morais em casos de
em casos desses crimes, né? Uhum. Racismo, homofobia e tudo mais. Há uma discussão mais ampla sobre questão de crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, porque há uma questão que trata sobre subjetividade, e há também uma questão relativa ao que fala de fake news, né? Daquela discussão que a gente já sabe sobre censura ou não. Então, o que os ministros... A gente já tem essa maioria pela responsabilização das redes sociais, mas a divergência digamos que cada ministro, ele que foi favorável, ele propõe uma forma de regularizar isso, de ter uma tese só. Então, esses ministros, eles vão estar muito voltados depois para criar uma tese única que vai servir como precedente para que as outras instâncias julguem, né? Até mesmo o STF. Então, é isso que está mais em discussão, que vai ser definido nesses próximos votos, né? Até porque são quase 350 ações tramitando em outras instâncias que estão paradas aguardando essa decisão do Supremo. É uma tentativa do STF de também desafogar, né, Fran, o judiciário de todas essas questões, porque a partir do momento que essas plataformas se colocam numa posição de só cumprir algum tipo de, tirar do ar um conteúdo ofensivo, um conteúdo criminoso, mediante ordem judicial, isso precisa ir para o judiciário, precisa da ordem da sentença de um juiz, então isso também afoga, né, esse sistema. A partir do momento que você cria uma jurisprudência e você cria uma regra, né, digamos assim, que não é bem assim, né? Vamos deixar claro aqui para o nosso espectador que o STF não legisla, ele não está criando leis, ele está criando uma jurisprudência e criando um entendimento judiciário entre o Poder Judiciário, para que esses casos sejam tratados. Então, essas plataformas, elas, a partir do momento em que elas podem, né, ser responsabilizadas com pagamento de danos morais, enfim, outras coisas que vão ali afetar diretamente no faturamento delas, elas acabam, né, Fran, assim, pelo que eu entendo, se esforçando mais no sentido de evitar que isso aconteça, né? E assim, só para a gente até fazer esse parênteses sobre o Marco Civil, que são os artigos que estão em discussão, porque é o seguinte, o artigo 18, ele isenta, né, os provedores de conexão à internet como operadoras de responsabilidade por conteúdo de terceiro. Aí o artigo 19 determina que as plataformas só podem ser responsabilizadas se não retirarem do ar um conteúdo após a ordem judicial, né? Questão do ex que a gente citou aqui. Ou seja, enquanto não há essa judicialização, não se tem punição. E o artigo 21, ele trata de situações específicas. Então, assim, conteúdo de nudez e sexo não consentido e permite a responsabilização apenas com essa notificação extrajudicial que a gente citou, ou seja, a vítima ali acionando, né? Agora, há uma questão que os ministros também, alguns ministros sugeriram, aí até o próprio Alexandre de Moraes, que digamos que é um grande, por mais que ele seja relator, né, ele é um grande personagem disso, é justamente o quê? É justamente se ter regras parecidas com o que há até mesmo para os veículos de comunicação, por exemplo, né? Só que o que isso também está trazendo à discussão é justamente sobre essa questão de censura. O voto do ministro André Mendonça, que foi quem divergiu, ele também o presidente da corte, o Barroso, até rebateu sobre a questão de censura, mas ele fala, por exemplo, que ele considera que o artigo 19 do Marco Civil é totalmente constitucional, mas que deve ser interpretado no seguinte: ele sugeriu uns ajustes, por exemplo, que perfis não podem ser removidos ou suspensos, a não ser que sejam comprovadamente falsos ou envolvidos em atividade ilícita. Então, a gente volta àquela discussão também, principalmente que a oposição, né, de que há pedidos de remoção de perfis, a gente volta para a figura de Alexandre de Moraes sem justificativa prévia. André Mendonça também cita que as plataformas têm o dever de identificar o usuário responsável pela violação de direitos de terceiros. E o ponto que também é uma chave disso, que é o que causa essa discussão maior, que não é possível responsabilizar diretamente a rede social sem uma ordem judicial, nos casos que envolvam o quê? Justamente opinião ou manifestações de pensamentos. Porque se a gente pegar o voto do Luiz Fux, por exemplo, ele cita que quando a gente está falando desses crimes e tudo, que as plataformas precisam retirar conteúdo do ar,
Também está previsto que manifestações contra o Estado Democrático de Direito, a favor de um golpe de Estado. Então, se volta também aquela discussão, a gente saindo desse campo do crime ali de racial, homofobia e tudo, para esse lado mais político da coisa, né? Em que a oposição, inclusive, fala dessa questão, né, de quem que vai decidir o que é ou não é um crime relacionado que há essa discussão sobre opinião, sobre censura. Então que a gente essa tese, né, do André Mendonça vai ser superada, querendo ou não, e aí a discussão fica agora assim. O que a plataforma, qual que vai ser esse tipo de punição para a plataforma? O que a gente considera, quando que ela deve ser responsabilizada? Então essa tese é agora que os ministros vão criar. E aí, você quer falar, Fred? Quero sim. É porque, Fran, com relação a essa questão do controle e a censura que se diz, o modelo que se está discutindo aqui no Brasil é muito inspirado na Lei de Serviços Digitais que funciona na Europa, né, na União Europeia, desde 2023. Só que o seguinte, nesse ano, a Escola de Comunicação da UFRJ, né, do Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro, tem um instituto chamado NetLab. Eles fizeram uma pesquisa sobre o que seria o efeito inibidor, né, dessas regulações sobre as redes sociais. E na Europa, houve esse aumento da responsabilidade das Big Techs, facilitou-se o pedido tanto de usuários quanto de autoridades para retirada de conteúdo e um aumento da moderação. E, diferentemente do que se esperava, não houve uma disparada de conteúdo bloqueado, né? Algumas das informações da NetLab diz que do conteúdo que foi removido no ano passado, por exemplo, 0,75% do YouTube. Assim, não foi 1%, não. É 0,75%. No caso do Facebook, 0,18%. E do TikTok, 0,15%. Né? Assim, não há um efeito de cassação da palavra das pessoas, não há uma cassação da livre expressão de ideias. Né? O que tem funcionado são exatamente esses conteúdos ofensivos que acabam sendo retirados. Né? Esses conteúdos, e com uma facilidade maior, sem precisar passar por todo um trâmite jurídico, levar um tempo significativo em que o efeito da ação dessa postagem, né, seja sobre a injúria, calúnia, difamação, informação falsa ou algum outro crime, né, ou exploração de menor, etc., ele não precisa passar por todo esse período judicial. Então, você vê que esse estudo mostra que não há uma cassação do direito de expressão das pessoas. Esse é mais um argumento do lobby e da oposição, né? No sentido de que eles sentem que eles vão ser, a oposição sente que vai ser prejudicada nesse processo, que vai ter algum tipo de censura contra seu conteúdo, mas assim, vamos ser realistas aqui, porque acho que a grande questão é muito simples, é só você não cometer um crime, é só você não publicar um discurso de ódio, é só você não publicar uma notícia falsa. Então, assim, é um comportamento que as pessoas deveriam ter de forma geral, né? Que acredito que isso seria um caminho para forçar, né? Digamos assim, e sair um pouco dessa esfera da liberdade de expressão, que ela tem limites, né? Ela vai até onde chega fere a liberdade do outro. E aí eu queria só ler o comentário do Paulo César, que diz o seguinte: se já existisse essa regulação há mais tempo, Bolsonaro não teria sido eleito. E aí ele fala justamente num ponto, né? Imagino que ele esteja falando sobre a enxurrada de fake news nas eleições de 2018, em que e isso é um ponto que é sensível também nesse debate, né, Fran? A questão das fake news e quem vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro, como vai ser feita essa avaliação. E para completar o comentário do nosso outro usuário, Paulo, também, que pergunta, né, o seguinte: no caso das redes sociais open source, né, que são as de código aberto, que não são tão famosas ou usadas, mas existem, como que vai ser tratado esses casos? Já foi discutido também essa questão? Paulo,
Paulo, obrigada pelos comentários de vocês, mas é para o Paulo Reitz, que pergunta sobre as redes de open source, não existe, né, Fran, essa separação. O STF trata todas as plataformas de redes sociais como dentro de um mesmo cesto ali, mas eu imagino que depois, né, quando acontecer ali, passar essa etapa de discussão dessa regulamentação das redes sociais tradicionais, das plataformas tradicionais, isso vai chegar nessas redes de open source, são essas redes que permitem que tem um código aberto, né, e permitem que o usuário faça modificações, então não tem uma pessoa, uma empresa que possa ser responsabilizada. Então, essa discussão deve acontecer depois, Paulo. É justamente porque no julgamento se trata da responsabilização das plataformas como de modo geral, né? Criando esse precedente. E é importante a gente até fazer um parênteses também, porque é o seguinte, a gente está falando de um Supremo que ele está discutindo, a gente está falando desse caso desde 2017, né? De recursos aí que tratam sobre a responsabilização das redes sociais. Enquanto que quem deveria tratar da regulamentação das redes sociais, de um marco civil que ele data ainda de 2014, a gente está falando de mais de 10 anos, nós tivemos mudanças que não dão para contabilizar, né? Na internet, nas redes sociais, no modo que a gente lida ali com as redes sociais, principalmente agora também com a inteligência artificial, né? Então, assim, há uma necessidade de se criar regras, de se criar lei. E a quem cabe isso? Ao Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional não fez essa discussão e não foi por falta de oportunidade, foi por falta de vontade de fato. Isso já está se arrastando há muito tempo. Vai ser criada uma comissão específica para isso, não foi criada. O Senado aprovou um projeto de lei, não foi para frente na Câmara, justamente porque não é do interesse. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem um governo também que fala que vai enviar um projeto, que sempre o presidente Lula sempre fala sobre essa questão da regulamentação das redes sociais, né, da responsabilização, mas não enviou esse projeto também, porque há também digamos que, o que a gente vai ver agora? Depois que o STF decidir isso, a gente vai ver vários parlamentares falando justamente sobre a questão da censura e tudo mais, só que há um silêncio, uma falta de vontade enorme do Congresso de decidir algo sobre isso e de se criar precedentes, porque ali é a casa para se discutir leis, para se criar. Então, não tendo isso, também é importante se ter algum parâmetro, seja sobre censura, mas principalmente sobre questão de crimes, né? A gente tá falando de crimes de ódio, né? Então, assim, é importante a gente também só levantar isso, né? De que o Supremo está julgando ali, mas essas ações ficaram muito tempo por lá. Se teve tempo suficiente para que o Congresso pudesse fazer o dever dele, que é legislar. Mas há outras prioridades, como hoje, por exemplo, de votar o aumento de número de deputados na Câmara. Então, assim, choices, né? Exato. E é isso que a gente vem assistindo, né, Fran? A gente já falou sobre isso aqui na segunda-feira também, a respeito da votação do aumento do número de deputados, né? E aí a gente tem um paralelo nessas duas pautas que mostra assim, essa falta de vontade mesmo do Congresso de legislar por temas que são urgentes na sociedade, né? Por temas que estão ali sendo levados ao judiciário, que não tem uma lei específica, que são atualizações que precisam acontecer na lei para que a sociedade viva de uma forma mais harmônica, enfim, que a gente tenha essas necessidades da população atendidas, mas eles estão, enquanto isso, né, deixando isso de lado e olhando para temas que são mais caros a eles, que é no caso, por exemplo, desse aumento do número de deputados. Mais uma vez, o Congresso legislando em causa própria, em vez de atender às demandas da sociedade. Enquanto isso, aí o STF tem que entrar nessa jogada, tem que fazer ali algum tipo de, enfim, criar esse tipo de jurisprudência para que esses assuntos sejam tratados, porque eles vão para o judiciário eventualmente. Então, aí depois, quando, né, sair essa decisão do STF, que já tem maioria para essa regulamentação, vai ter, com certeza, parlamentar reclamando que o STF está legislando em vez de, né, tá deixando de fazer o seu papel constitucional, o que não é verdade. Então, assim, é uma urgência que os parlamentares têm hoje de atender aos próprios interesses e não de olhar realmente para o que está acontecendo na sociedade, para o que é realmente necessário que seja feito
pela população brasileira. Dani, e só uma observação. A votação do aumento do número de deputados está sendo feita de forma remota agora. Eles viram urgência de fazer de forma remota, porque os deputados, em sua grande maioria, está no Nordeste participando das festividades de São João, porque é o período que eles usam para fazer o contato corpo a corpo com o eleitorado para garantir a reeleição. Exato. Então, assim, quando é de interesse deles, a votação pode acontecer de todo jeito, né? Não existe recesso, não existe ausência, não existe falta de quórum, não existe nada. Mas quando, né, é uma coisa ali que coloca ali em conflito o interesse público e o lobby, aí eles dão as costas e fingem que não tem nada acontecendo, dizem que é muito polêmico, que não dá para votar, mas na verdade, enfim, né, a gente tem essa realidade, infelizmente, no Congresso brasileiro.